Bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Desde já gostaria de agradecer a compreensão de vocês pela mudança do horário, né, devido a essa consulta médica da minha filha. Eu não tive como agendar outro horário, né? Então faz um bom tempo que ela precisa, né, ir ao médico, né, devido à questão da diabetes dela. Então a gente teve que agendar. Infelizmente nesse horário era um horário que eu podia, tá? Então eu já agradeço a vocês pela compreensão. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Podem escrever no chat, tá? Tá tranquilo? Bom, qualquer coisa vocês me avisam aí no chat se tiver alguma coisa. Não. Bom, espero que vocês tenham acessado, né, essa semana a plataforma do Siga A. Vocês viram que eu deixei lá uma enquete, né, e um fórum, né, para que vocês possam preencher. Isso faz parte, como eu falei para vocês na aula passada, da avaliação, tá? É importante a participação, certo? Não chega a ser uma tarefa, né? A partir dessa semana que eu vou colocar as tarefas para a gente fazer. E eu queria saber quem conseguiu baixar o Oink, né? O aplicativo. Todos conseguiram? Já tentaram jogar? Né? Então vão tentando jogar, mesmo que erre, errando que vocês vão aprendendo, tá bom? Mesmo que erre, eu sei que ainda vocês não viram boa parte do conteúdo, mas é importante, né, ir fazendo essa dinâmica do jogo. Pronto, então vai fazendo, tem manejo, tem nutrição, tem genética. Pronto, semana que vem a gente vai falar de raças, então é importante todo mundo já dar uma acessada na parte de genética, né? Para dar uma jogada. Bom, não tem como a gente, né, começar a falar de criar um animal, de uma cadeia produtiva de um animal, sem falar das características dele, né? A gente precisa conhecer o animal que a gente vai criar, o que a gente pretende produzir, o que a gente precisa entender a cadeia sem entender o que é o animal, né? O suíno é um animal que acredito que todos, né, tenham conhecimento, né, do que seja. É um animal doméstico, né, mas com enfoque para a produção de carne. Existe hoje, né, algumas questões relacionadas à produção de suínos visando não a produção de carne, mas sim para animal pet, que é uma raça chamada Pet Jolie, né, que é um mini pig, né, produzido, né, para esse tipo de finalidade. Né. Existem outras raças de suínos que são menores, né, que também têm sido visada com esse objetivo, mas ainda o grande forte, né, da produção de suínos é exatamente a produção de carne, né? E a gente sabe que a carne suína, como a gente conversou na aula passada, é a carne vermelha mais consumida no mundo, tá? É uma carne que no nosso país ela é a terceira carne mais consumida, né, devido a muitos mitos relacionados ao animal, à carne, né, que a gente conversou um pouco sobre eles, que a carne é carregada, que faz mal à saúde, que é uma carne suja, porque o animal come lavagem, e a gente sabe muito bem que isso não é verdadeiramente real. Existe sim alguns criatórios, né, que criam animais comendo lavagem, né, mas quando a gente compra uma carne que seja inspecionada, né, a característica é outra. E hoje a gente sabe também que 90% da carne produzida no nosso país, né, ela é de forma industrial, tá? Existe ainda muito na região norte e nordeste aquela criação de subsistência, de fundo de quintal, que o animal come lavagem, que já é aquele animal tipo banha, né, mais gordo, que deposita mais gordura do que o animal tipo carne, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, os suínos, né, a gente vai falar um pouco da classificação zoológica do mesmo. Ele é um animal mamífero, isso quer dizer o quê? Que é um animal que na fase inicial da vida dele
ele depende do leite materno, certo? Ele mama, ele precisa, como neonato, receber o leite da porca, certo? É um animal ungulado da sobreordem, né, que é dedos providos de casco. Né? O suíno ele tem um casco fendido, né? Então, por isso que também existe uma grande discussão a respeito disso, né? Porque na Bíblia fala, né, que uma passagem na Bíblia que a gente não poderia comer carne de animais de casco fendido, né? E aí, se a gente for pensar por esse lado, a gente não comeria nenhuma, nem boi, né, porque tem casco fendido, né? A gente não comeria suíno, né? A gente também não comeria frango, porque frango, né, também tem a pata dividida, né? A gente só poderia comer pato, né, ou cavalo, certo? Ou até mesmo animais que tivessem o casco totalmente fechado. Existe um grupamento genético de suínos que o pessoal chama de casco de burro. Que ele tem um casco fechado, não é fendido. Mas existem duas teorias. Uma teoria é que devido à consanguinidade, né, quando a gente cruza animais parentes, irmãos, pai com filha, tios, a gente cruza esses animais, aí o casco fica fechado, que nem de cavalo, igual de burro. E existe uma outra teoria, que é um grupamento genético específico, que realmente tem esse casco, né, fechado. Eu tenho um amigo que fez doutorado, né, com isso. Né, ele foi para Portugal, que tem um rebanho, né, isso, e também porque boa parte do material genético nosso nacional veio de origem portuguesa. Então ele fez esse estudo lá em Portugal e aqui no Brasil, com alguns materiais desse tipo. E ele defende que é um grupamento genético, né? Mas já tem outro grupo que não. E a grande vantagem, né, do casco de burro, né, é que é um animal que teoricamente ele seria resistente, né, à aftosa, né? Mas a gente não sabe se isso é realmente verdadeiro, né? Precisa de mais estudos. E dando continuidade, né, a gente sabe que os animais são artiodáctilos, né, eles têm articulações, têm coluna vertebral, né, o corpo é constituído de estrutura óssea, né, e da família Suídeos, né, e dessa família Suídeos, né, nós temos também uma subfamília, né, que é a Taja suinae, o Babere suinae e Suinae. O suíno é da família Suinae, tá? E dentro da família Suinae nós temos os suínos e o javali, certo? Já da família Taja suinae, a gente tem o cateto, o queixada, né? E da Babere suinae, o babirusa, tá? Então, o gênero é Suis, né? A gente tem o Sus scrofa, domésticos, que é o suíno doméstico que a gente utiliza hoje na produção, né, de suínos. Um outro ponto importante, né, em relação a isso é que hoje vocês já devem ter ouvido alguma notícia, né, da questão de cruzamentos de suínos com javali, que o pessoal chama de java-porco. E até semana passada um colega, né, professor, veio conversar comigo a respeito disso, que na Bahia o pessoal está fazendo muito esse cruzamento, né, que aí são animais de espécies diferentes, né, seria um híbrido, né, um java-porco, porque as javalis, né, as fêmeas, elas têm poucos filhotes. Então o que o pessoal faz? Cruza uma fêmea suína com um javali, né, que tem mais filhotes. Então aí o problema é que estão vendendo como se fosse carne de javali, na verdade não é, né? É carne de java-porco, né? E não é interessante fazer esse tipo de cruzamento, tá? Porque são animais de espécies diferentes. Eu aceitei a Isabelle. É porque a Isabelle, eu acho que está acontecendo alguma coisa, a internet dela deve estar oscilando. Já aceitei várias vezes e caiu. Bom, então, dentro desse contexto, né, em relação à classificação zoológica, a gente tem esses aspectos que são importantes, tá? Em relação à produção, né, de suínos. Essa classificação zoológica é importante a gente entender,
para a gente entender quando a gente for falar lá de manejo, por que o leitãozinho precisa mamar até tantos dias, porque na ração inicial dele precisa ter leite. Então isso porque é um animal mamífero, já começa daí, certo? Porque eu posso cruzar o suíno com o javali, porque eles são da mesma família Suinae, mas são espécies diferentes, tá bom? Ok, pessoal? Então, os suínos, eles têm vários históricos em relação à domesticação, tá? Desde 5.000 a.C., na China, começou essa domesticação. E existe também alguns estudos que indicam que começou também na Espanha, na região ibérica, na região europeia. Existem relatos concomitantes, E a gente sabe bem que o ancestral do suíno, é o javali, tá? Não existia suíno como doméstico, oriundo, do suíno mesmo. Ele foi um produto, de cruzamentos de diferentes espécies de javali, do javali europeu, do asiático e do africano, O javali europeu, ele tem um corpo maior, é mais robusto, tem maior capacidade torácica, é mais resistente. É aquele javali que é muito comum encontrar no Brasil, tá? E o asiático e o africano, todo mundo já viu o desenho do Timão e Pumba, É o Pumba, do Rei Leão, tá? É aquele que tem um porte menor, com maior quantidade de gordura e mais precoce. E de acordo com a origem, desses cruzamentos, que se deu o suíno de algumas raças que são tipo carne e algumas raças que são tipo banha, tá? Quando a maior parte dos cruzamentos vem de javalis asiáticos e africanos, eles são animais tipo banha. Quando está mais ascendente em relação a europeu, é um animal tipo carne. Então, tanto é que a gente observa que a maioria das raças chinesas de suínos são tipo banha, E geralmente as raças europeias, elas são tipo carne. Então, isso existe uma correlação positiva em relação à formação de quando esses animais foram originados. Pessoal, qualquer dúvida pode tanto perguntar no bate-papo, como também pode fazer a pergunta no áudio, tá bom? Precoce é aquele animal, por exemplo, que chega à idade reprodutiva mais rapidamente, Precoce é aquele animal que, por exemplo, tem mais leitões, que tem uma velocidade de crescimento, de ganho de peso maior, tá? Então são animais mais precoces. Por exemplo, quando a gente fala assim, uma criança, por exemplo, que já começa a andar mais cedo, A gente fala assim, como esse menino é precoce, Então, da mesma forma, então é um animal que tem um crescimento mais acentuado, é um desenvolvimento maior, ele é mais ágil em alguns aspectos, tanto reprodutivos como produtivos, tá bom? Isso dependendo da característica. Bom, e dentro desse ponto, aí a gente observou exatamente como foram formados os grupamentos de raças, Aí você tem aqui, ó, o javali europeu, que eu falei, que ele tem essa musculatura mais forte nos membros anteriores, E ele afunila na traseira, que é o javali europeu, que deu origem às raças célticas de suínos, que são animais tipo carne. Já o javali asiático, ó, que ele é mais magro, é descarnado, É o típico Pumba, Então, assim, a gente observa que ele deu origem às raças asiáticas, com deposição de gordura. E o cruzamento desse javali europeu com esse javali asiático deu origem às raças ibéricas, Que tem algumas raças ibéricas que são tipo carne e algumas raças ibéricas que são tipo banha, tá? Que são tipo gordura, ok? Bom, então dentro desse contexto, essa questão da formação, ela é extremamente importante quando a gente pensa exatamente no material genético, que a gente vai falar quando a gente for falar de raças, certo?
Porque a gente observa muitas características que são oriundas dessa formação inicial do suíno, dessa origem do suíno doméstico. Então, dentro desse ponto, né, a gente observa que o suíno ele passou por uma evolução, tá? Uma evolução morfofisiológica. O que quer dizer isso? A gente observa aqui, ó, o javali, que 70% do corpo dele estava no membro dianteiro, né, nos membros anteriores, e 30% no traseiro. Depois veio o animal tipo banha, que era 50-50, tá? O corpo era bem equilibrado. E nós temos hoje o animal tipo carne, 30-70. E hoje já se fala em 40-60, tá bom? Então a gente observa aqui, ó, o javali, o suíno tipo banha e o suíno tipo carne. Até a gente brinca, dizendo que parece que o suíno foi para academia, malhou, né? Para poder ficar assim com essa musculatura bem desenvolvida, certo? Então a gente observa que houve essa evolução, até porque o mercado pediu isso, né? De que forma? Hoje as pessoas não querem comprar um animal que tenha muita gordura na carne, né? Então a gente quer um animal mais magro. Então forçou ao quê? A fazer cruzamentos para que eu tivesse animais mais magros. As raças mais utilizadas nas criações de suínos no mundo, né, elas são tipo carne, né? Não quer dizer que as raças tipo banha não tenham importância ou deixaram de existir. Não, elas têm importância porque a gente precisa conservar esse material genético para poder solucionar qualquer problema futuro, né, em relação aos cruzamentos. E também porque é importante. Hoje existem, adiantando, né, a nossa aula de raça, em torno de 330 raças homologadas de suínos no mundo, tá? Então a gente entende que é uma diversidade grande, mas também não chega a ser um absurdo. Mas se a gente for falar em raças de importância econômica, visando, né, carne, a gente conta nos dedos das mãos, tá bom? Então as raças mais utilizadas hoje são a Landrace, Lajoie, Duroc, Pietran, tá? E Hampshire. Tá, visando carne. Agora também existem raças tipo banha que são importantes. Até porque, para a gente que trabalha com a indústria da carne, então a gente precisa entender que a carne suína ficou muito magra. E para alguns cortes, por exemplo, uma picanha suína, a gente precisa de gordura. Tá? E também a gente precisa melhorar um pouco o marmoreio, né, de alguns cortes, fazendo com que aquela carne fique mais saborosa, fique mais macia, né? Que tenha um sabor mais agradável do que uma carne muito magra, certo? Então a gente precisa também, né, ponderar. Hoje, por exemplo, a raça Duroc, ela tem sido vista, né, como a raça Angus brasileira, Angus, né, de suínos, brasileira não, Angus no mundo, porque é como se fosse o Angus, né, o bovino, e a gente tem a Duroc, né? E por sinal as duas também têm a coloração vermelha. Tem uma deposição de gordura interessante, que nem é muito excessiva, mas também não é muito baixa, né? Que melhora as características sensoriais da carne. Eu explico, Zé. O que acontece? Esse 30-70 é a proporção corporal. Então, qual é o corte mais valorizado do suíno, né? Pernil. Né? Então a gente melhorou para que o animal depositasse mais pernil. O que acontecia aqui no javali? O javali ele tinha essa musculatura mais desenvolvida nos membros anteriores, porque ele precisava caçar, ele utiliza isso como força, como arma para derrubar pequenos animais, né? Já que o suíno é um animal onívoro e o javali também é onívoro, tanto come alimentos de origem vegetal como animal, tá? Então eles caçam na natureza, então ele precisava ter essa força nos membros anteriores. E depois que ocorreu a evolução da formação do do javali para o suíno, né, a gente teve um animal tipo banha, que era esse animal mais arredondado, que depositava muita gordura, e até porque no passado a gente utilizava essa gordura para inúmeras coisas, inclusive para conservar alimentos, tá? E aí ocorreu o quê? Uma demanda de uma carne mais magra, visando a saúde humana, né? Então o que aconteceu? A gente começou a emagrecer o suíno. Então a gente fez que o animal ficasse mais delgado e ele tivesse maior propensão de deposição nos membros posteriores.
Então a gente botou que ele tivesse o quê? Mais pernil, né? Claro que existem raças, que é o que eu disse, por exemplo, que hoje tende a ficar em torno de 40 a 60, como a raça Pietran, que a raça Pietran é um animal que a gente considera a raça dos 4 pernis, né? Então, teoricamente, a gente tem 2 pernis, mas a gente tem 4, né? Hoje, na raça Pietran. Então, hoje, os cruzamentos entre as raças são realizados visando sempre um animal que deposite, né, muita carne magra, e principalmente na área do pernil e na área do lombo, que são os cortes mais valorizados. E principalmente agora também a picanha suína, tá? Que é um corte valorizado, mas que tem um rendimento muito baixo, né? Não existe picanha suína acima de 1 quilo. Acho que o Zé Igor caiu e eu expliquei e ele não tava. Aí deixa ele voltar. Oi, José Igor, eu vou explicar a questão do 30-70, tá? Que eu estava falando, mas eu acho que você caiu. O 30-70 é um animal que eu quero, um animal mais magro hoje, tá? Então, é um animal que deposite mais pernil, que deposite mais carne magra. Quando a gente tinha o javali, era um animal 70-30, né? Um animal que, por ele ter maior força nos membros anteriores, para ele poder derrubar outros animais, para ele poder caçar, né? Então ele precisa utilizar essa força dessa parte torácica inicial para derrubar outros animais, né? E até mesmo, né, se locomover, né? Fuçar, ir atrás dos alimentos. Então ele é um animal 70-30. Quando houve os cruzamentos e a formação do suíno, a gente tinha um animal tipo banha, 50-50. E aí a gente precisou melhorar algumas raças para promover um animal mais magro, porque o mercado consumidor estava pedindo carne mais magra, visando a saúde do ser humano, né? E aí a gente começou a ter um animal mais magro, que é o animal 30-70 ou 40-60, que as raças mais atuais visam exatamente esse 40-60, que é o animal de 4 pernis, como exemplo a raça Pietran, e os cruzamentos realizados com Pietran. Por exemplo, aqui esse animal, aqui, que é uma linhagem comercial, né? Ele é um animal que tem a raça Pietran no cruzamento. Eu só não sei quanto de cruzamento, mas é um animal que tem 4 pernis. Tá bom? Certo, José Igor? E aí, né, o que aconteceu? A gente teve essa evolução morfofisiológica do animal selvagem, que era o javali, tá? Que tinha 70% do seu peso no anterior e 30% no posterior, como eu já falei agora há pouco. Se alimentava de pastos nativos, de frutas e pequenos animais. Até hoje, né, acontece isso na natureza, tá bom? E depois a gente teve o animal tipo banha, né, que tinha 50% do peso dele no anterior e 50% dele do peso no posterior. Então era um grande fornecedor de gordura, de energia, né, e proteína, né? Tanto é que a gente sabe que em algumas regiões ainda a gente tem a produção desse animal, né, tipo banha, certo? E até muito utilizado na culinária mineira, por exemplo, essa gordura, certo? E antigamente utilizava-se essa gordura para conservar os alimentos, né? Botar os cortes cárneos na banha, tá? E a proteína da carne. Então eu tinha 2 produtos. Hoje já está um pouco mudando. As pessoas até tem gente que está produzindo banha, enlatando e vendendo, tá? Porque houve uma grande demanda agora, principalmente com essas dietas low carb, né, que aumenta o consumo de gordura. E sabe-se que a gordura do suíno ela não é igual a do bovino, né, que ela tem mais gordura insaturada, que é a gordura boa, do que gordura saturada. Né? Então muita gente tem consumido para preparo de alimentos, até consumido mesmo a banha suína, né, in natura. Né? Eu conheço gente que come in natura. Eu não tenho, eu gosto, mas in natura não. Para preparar, usar, tudo bem. E a gente teve o animal, que é o animal, o suíno, né, tipo banha. E depois, né, a gente sabe que esse tipo de animal começou a não ser desejado, né, pelo perfil do mercado consumidor, por depositar muita gordura. Né? Mesmo que a carne suína ela tenha a deposição
mais subcutânea da gordura, mas existia muita gordura também no marmoreio desse tipo de animal. As nossas raças nativas, né, brasileiras são tipo banha, na maioria. Muitas raças chinesas também são tipo banha, tá? E aí veio o animal tipo carne, que é o light ou moderno, né? Que são oriundos de raças tipo carne e também de cruzamento dessas raças tipo carne. E uma grande questão também que influenciou isso é que a banha começou a perder a sua utilidade com o advindo dos óleos vegetais, né? Então os óleos vegetais começaram a tomar mercado dessa banha que era utilizada para a produção, né? Para preparo de alimentos, né? Para frituras e etc. Então os óleos vegetais começaram a tomar, né, esse espaço. Até porque começou aquela questão da gordura humana, né, do gordura animal e a saúde humana. E, consequentemente, os reflexos da ingestão desse excesso de gordura, né, sobre a saúde. Hoje, né, existem outros estudos que apontam outros aspectos relacionados a isso, né? Jean, a raça Hampshire ela é toda preta e tem uma faixa branca na paleta, tá? É um animal tipo carne, tá? E pode sim ser cruzada com outras raças, né, visando um produto específico. Mas ela hoje tem caído muito, né, porque como ela produz animais com pelagem preta, o mercado consumidor tem rejeitado por mero preconceito, tá? Porque a carne é de excelente qualidade. Tá? Só que também a gente tem evitado cruzar a raça Hampshire porque ela não tem muita habilidade materna. Então ela produz uma carcaça boa, mas habilidade materna. Então a gente usa às vezes o macho Hampshire em fêmeas F1, né? Que eu digo assim, fêmeas F1 são fêmeas mestiças, Landrace e Lajoite. Então a gente consegue um produto bem interessante, como a gente faz com a Duroc ou com a Pietran. Só que a Pietran, a diferença é que a Pietran ela tem habilidade materna muito boa também, tá? Certinho? Mas a gente vai falar um pouquinho depois da raça, mais à frente. Então, o que aconteceu, né? A gente teve essa grande lipidofobia, né? As pessoas ficaram com medo de consumir gordura animal, que a gente sabe que como consumindo com moderação, né, até faz bem à saúde, é importante a ingestão de gordura, tá? E aí também alguns avanços na área de melhoramento genético e de nutrição animal fizeram com que a gente conseguisse emagrecer esse animal, tá? E hoje a gente quer engordar um pouquinho, né? O homem nunca está satisfeito. A gente emagreceu demais, agora quer engordar um pouco para a carne ter uma avaliação sensorial mais positiva, tá? E aí a gente fala que o porco emagreceu e virou suíno, né? Então começou a mudar a conformação do seu corpo. Tanto é que a gente observa que houve uma redução em média de 35% do teor de gordura da carne. Então foi muito grande essa redução de gordura. Então a carne acabou ficando uma carne mais magra. E como eu disse a vocês na aula passada, né, a carne suína existem cortes dela que são mais magros, né, do que outras carnes, por exemplo, inclusive a carne de frango, que é uma carne magra. Tá? Então, assim, por exemplo, o lombo, hoje o suíno é um corte extremamente magro, o pernil é um corte magro, né? Agora existem também cortes mais gordos, né? Como a picanha, né? A barriga, né? A panceta e assim por diante, né? Então a gente tem esse tipo de material genético hoje, né? Aqui eu tenho um animal da raça Pietran, aqui um animal da raça Duroc e aqui animais de linhagem comercial, que são animais cruzados, tá? Então a gente observa que são animais que têm uma deposição muito grande de carne magra, tá? Muito grande, diminuiu muito a quantidade de gordura nessa carne. Então a gente evoluiu, né, dentro dessa característica, da mesma forma hoje que o frango de corte, que a gente vai falar um pouco mais à frente na disciplina. Quando eu nasci, ó, aqui, gente, é uma única genética, tá? Aqui são animais da raça Large White.
tá? Aqui quando eu nasci, ó, em 1979, olha a espessura de toucinho e a quantidade de marmoreio. E esse experimento ele foi realizado lá onde eu fiz doutorado, tá? Então em 95, né, já diminuiu substancialmente, né? Aqui já foi a minha orientadora de mestrado quando fez doutorado lá, certo? Em 2003, e esses 3 animais aqui são animais que foram abatidos por volta de 100 quilos, de 90 a 100 quilos. Tá? A gente já observa também uma redução significativa, tanto no marmoreio como no toicinho. E aqui eu tenho um animal de 130 quilos, tá? Que eu acompanhei esse experimento. Né? A gente já observa o quê? Olha a espessura de toicinho, né? Comparado, né, com um animal de 90 quilos. Certo? E olha a questão do marmoreio, quase nenhum. Tá? Então a gente precisa ver que houve realmente essa mudança morfofisiológica. Então o suíno realmente emagreceu muito. Né? Não existe. Agora, é claro, existem raças que ainda têm essa característica? Existe. As raças tipo banha, as raças nativas. Né? A gente fez um experimento agora com a raça Moura. Tá? Que é uma raça nativa brasileira, né? Comparado com animais cruzados do Duroc e Hampshire, que inclusive a parte de desempenho produtivo foi o TCC de Breno, da agroindústria, tá? E a parte da carne vai ser a dissertação de mestrado, né, de Amanda, do PPGTA, certo? E a gente observa que essa raça Moura tinha uma deposição de gordura bem acentuada e foram alimentados da mesma forma, foram criados da mesma forma. Ela também não teve a mesma precocidade, o mesmo ganho de peso que a outra raça melhorada, né? Que foi cruzada, que eram animais tipo carne. Então, um animal um pouco mais tardio para chegar ao peso de abate. Então, tudo isso a gente levou em consideração e foi bem interessante. Os resultados estão sendo interessante também em relação à qualidade da carne. Marmoreio é a gordura que fica entremeada na carne. Essa gordura, essas faixinhas brancas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é marmoreio, tá? E é um dos indicativos de qualidade. Por exemplo, tem uma carne de uma vaca, né, que é chinesa, que eu esqueci o nome, né, da raça, que ela é muito valorizada porque ela tem esse marmoreio bem pronunciado. Tá? E tem um valor de mercado altíssimo. Gordura intramuscular, exatamente. Tá, Natan? Obrigado. Então existem alguns conceitos que é importante, né, para a gente não estar chamando os animais pelo nome errado, né, em cada categoria do animal. Né? O cachaço, o varrão e o varrasco é o reprodutor, é aquele animal que vai ser utilizado desde para coleta de sêmen para inseminação artificial ou para fazer a monta ou a cobertura nas fêmeas, certo? A porca criadeira e a porca matriz é a fêmea que vai parir os leitões, né, que vão ser destinados ao abate, tá? Que vão engordar e vão ser destinados ao abate. Então é porca, criadeira ou matriz. São essas nomenclaturas que a gente utiliza para essa categoria. O outro é o leitão ou leitoa, que são machos e fêmeas jovens de 0 a 2 meses de idade. Né? Tem a leitegada, né, que é o conjunto de leitões de uma porca. Então, quando você vê vários leitões juntos, ali é o que? Uma leitegada. Tá? Marrote ou marrã são animais jovens de 2 a 8 meses. Tá? Mas são animais que vão ser destinados à reprodução. Tá? E capadetes são os animais castrados, são os machos que a gente castra. Essa categoria, eu acredito que vai deixar de existir no futuro, né? Até pela questão de normativas de bem-estar animal. Né? Hoje existe o que a gente chama de imunocastração, que é uma castração a partir de uma vacina. Tá? Então ela faz com que elimine os hormônios que dão um cheiro característico à carne,
mas, por exemplo, também o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou recentemente o abate de animais inteiros, tá? Então hoje existe, eu posso dizer assim, 3 categorias de macho: macho inteiro, o macho castrado e o macho imunocastrado. Por que se fala hoje em não castrar, né? Primeiro porque o animal tem um desempenho maior quando ele é inteiro, tá? Quando ele é castrado, ele deposita mais gordura do que carne, tá? E ele tem um desempenho inferior aos das fêmeas. Não que isso seja negativo, mas dentro do rebanho é interessante que os animais tenham desempenhos melhores. Então existe essa discussão, e até mesmo pela questão da normativa de bem-estar animal, né? Porque seria menos uma prática invasiva no animal. E os animais cevados são aqueles machos e fêmeas que vão chegar até a terminação para ser determinado para o abate, tá? Independente do sistema de criação a ser adotado. Alguma dúvida, gente, em relação às nomenclaturas ou algum aspecto que eu falei? Bom, então vamos continuar. Dentro dessas características, né, do suíno doméstico, a gente observa algumas bem interessantes que talvez vocês nem conheçam, né? Então, mas vamos chegar a gerais, né? O suíno é um animal mamífero, como eu já falei, é lactante quando jovem, ele precisa do leite da mãe, né? São animais não ruminantes, onívoros. O que quer dizer isso? Eles não possuem a câmara fermentativa, né? Ele não possui os 4 compartimentos no estômago, como no caso do bovino, do caprino e do ovino, tá? É um animal que tem um estômago simples, unicavitário, tá? Então, eles se alimentam tanto de alimentos de origem animal como vegetal, tá? As fêmeas são multíparas. O que quer dizer isso? Elas têm mais de um filhote por parto, tá? Então elas têm mais de um filhote por parto. E elas podem ter de 2 partos e meio por ano, dependendo, é claro, do manejo que é realizado com elas. E a gestação da porca, ela tem uma duração de aproximadamente 114 dias. Mas para vocês decorar, bota na cabeça assim, ó, 3, 3, 3. 3 meses, 3 semanas, 3 dias. Aproximadamente 114, 115 dias. Tá certo? 3 meses, 3 semanas, 3 dias. Aproximadamente 114, 115 dias. E um animal, quando ele é criado, né, sem, por exemplo, com o objetivo, né, de abate, né, ele pode viver até 10 anos. Só que, pensando na suinocultura, pensando na criação, não é interessante, tá? Primeiro que o animal vai ficar muito pesado, muito gordo, tá? E o outro aspecto é que o animal começa a ficar ineficiente. Por exemplo, se for pensar no reprodutor. Então, a vida útil reprodutiva, né, de uma matriz ou de um cachaço, né, é de média 4 anos e meio. A gente segura ele no rebanho até 4 anos e meio. Né, depois a gente descarta. E os animais que vão ser destinados ao abate de 5 a 6 meses, que é quando eles chegam à idade e ao peso de abate, tá? Com 5 meses e meio eles chegam com 110 quilos hoje, e com 6 meses chegam a 130, tá bom? Isso, claro, quando são animais de raça melhorada, quando são alimentados com rações balanceadas, são criados de forma adequada, tá? E os suínos são animais difiodentes, igual a gente. Eles têm 2 dentições. Uma dentição de leite, né, que é a primeira dentição, e uma dentição permanente. Só que a dentição permanente ela só vai se restabelecer quando o animal chegar com 18 meses. Então é quando o animal vai ficar adulto, né? Então é os animais que vão ser os reprodutores. Os animais que vão ser destinados ao abate, eles não vão ter essa dentição completa, tá? Então, a primeira dentição, eles têm 32 dentes, né? Eles têm 6 incisivos, tem 3 pares de incisivos, né? Um par em cima e embaixo de caninos, né? E
4 pares de molares, né, totalizando os 32 dentes. Então, eles têm, quando nascem, aqueles dentes de lobo, né, que são 4 caninos e 4 incisivos, que a gente corta, né, ou desgasta, dependendo da granja, para que não machuque o teto da porca, tá? E a segunda dentição, eles aumentam o número de dentes, porque eles não tinham pré-molares e acabam tendo pré-molares. Então, eles ficam com 44 dentes ao final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Jean, assim, não é comum ele morder, tá? Assim, não é uma coisa que o animal faça de rotina, tá? De querer morder. Mas se ele se sentir acuado, né, ele pode sim morder. Né? Existem umas lendas urbanas aí que o suíno matou uma pessoa e comeu. Isso não existe, tá? Até porque ele tem medo. Ele tem mais medo da gente do que a gente dele, na verdade. Né? É um animal que ele... agora, ele, claro, numa situação que ele se sinta acuado, ele pode sim morder. Tá? As fêmeas, quando para proteger as suas crias, né, elas podem morder sim. Tá? Não é muito comum, tá? Mas pode acontecer. Mas os suínos são animais muito passivos e são animais muito dóceis. Então, assim, geralmente, dificilmente ele ataca o ser humano. O javali não, o javali já é mais agressivo. Mas mesmo assim, o javali ele não ataca mordendo. Tá? Então, falar um pouquinho do processo, né, digestório do suíno. Né? O suíno, como a gente já falou, é um animal não ruminante, tá? De seco simples, tá? E onívoro. Então, é um animal que depende de uma digestão que a gente chama de digestão enzimática. Ele produz enzimas para digerir os alimentos. O aparelho digestório do suíno é muito semelhante ao nosso. Tá? Então, por exemplo, o suíno não digere alimentos fibrosos. Por exemplo, o suíno não vai digerir capim. Né? Diferente do caso do ruminante, que possui o rumen, né, que é uma câmara fermentativa, que vai ter micro-organismos que vão degradar esse capim para depois ocorrer a digestão enzimática. No caso do suíno, não. Ele não consegue. Então, vai ocorrer alguma degradação lá no seco, lá no final do trato, mas não vai ter como ser aproveitado depois, porque já passou do intestino delgado, é onde ocorrem os processos de absorção. Tá? Então, o compartimento digestivo do suíno é um compartimento relativamente curto, tá? O estômago é pequeno, então eles se alimentam, né, várias vezes ao dia, né, por isso, porque ele não consegue armazenar em quantidade. No duodeno, onde ocorre o processo enzimático, o fígado, né, é responsável pela metabolização dos nutrientes e também, né, para liberar o suco biliar, né, através da bile, né, para emulsificar as gorduras e torná-las, né, mais disponíveis para acesso das enzimas. O pâncreas é onde produz essas enzimas digestivas, como as lipases, as proteases, as carboidrases, né, para ocorrer o processo digestivo. Né. O jejuno é onde ocorre a maior parte dos processos absortivos, e o íleo, né, a porção final do intestino delgado, onde ocorre também a absorção de águas e eletrólitos. O seco é a câmara fermentativa do suíno, né, onde ocorre a fermentação daquilo que não foi digerido. Então, é onde eu tenho crescimento microbiano, né, para que ocorra a fermentação e depois a formação do bolo fecal para que haja excreção. O suíno, geralmente, ele aproveita 70% do que ele consome e 30% é excretado quando ele recebe alimentos com baixa fibra. Quando tem alimentos com muita fibra, ele não aproveita isso tudo, não. Monogástrico. A gente não utiliza mais, Jean, essa terminologia, porque é uma terminologia equivocada. Porque quando você fala assim, o bovino é um poligástrico. Não, o bovino ele tem um único estômago dividido em compartimentos. Né? Então, teoricamente, tanto o suíno como o bovino, eles têm um único estômago. O que diferencia é que o estômago do suíno é unicavitário, não é dividido. Então, por isso que a gente fala assim hoje, ruminante ou não ruminante. É o termo mais atual.
Mas você vai ver, ainda tem muitos livros que utilizam o termo monogástrico, mas hoje a gente utiliza mais o termo não ruminante, tá? Porque não rumina, né? E não tem o rumen, né? Então é o termo mais correto, tá? Mas também monogástrico existe essa terminologia. Mas hoje, pela questão anatômica, é um único estômago, só que é subdividido em compartimentos. Então, antigamente falava poligástrico, é como se o ruminante tivesse vários estômagos. E, na verdade, ele só tem um estômago verdadeiro, que é o abomaso, né? Ok? Então, quando a gente compara, né, a capacidade do trato digestório do suíno, a gente observa que, devido ao hábito alimentar e à especificidade do processo digestivo, né, a gente observa que ele tem uma capacidade relativa, né, do estômago e do intestino delgado em maior parte, né, do trato digestório do suíno, depois o seco, que seria a câmara fermentativa, né, e o cólon e o reto. Quando você pega aqui um ruminante, 70% está no estômago, pouco está no intestino delgado e no seco e colo quase inexistente, né? Então a gente já observa. Quando a gente já compara o suíno, que é um não ruminante, e o equino também, que é um não ruminante, só que a diferença do equino é que ele é um não ruminante de seco funcional. O suíno é um não ruminante de seco simples. Então quando a gente pega aqui o equino, ele tem um estômago pequeno, o intestino delgado um pouco maior, porém o cólon maior, tá? Faz maior parte, porque nesse caso aí, boa parte da fermentação do capim ou dos alimentos fibrosos vai acontecer nessa parte, tá? Então, devido a essa especificidade, como o coelho também, o coelho é um não ruminante de seco funcional, e o coelho ainda realiza o que a gente chama de secotrofagia, tá? Consome secotrófos, que seriam as fezes moles. Então, o alimento teoricamente passa 2 vezes pelo trato digestório. Então, só chamando a atenção, né, o suíno é um animal não ruminante, tá? Ocorre digestão química, enzimática, né, para transformar os nutrientes, né? E, por exemplo, ele vai degradar os carboidratos para liberar açúcares simples, produzir glicose, né? E outros sacarídeos mais simples, como também as proteínas vão degradar para liberar aminoácidos e assim sucessivamente. Os lipídios em ácidos graxos, né, em glicerol, né, para que seja liberado, né, em monoglicerídeos, seja quebrado em triglicerídeo, em diglicerídeo, em monoglicerídeo, né? E ele tem uma capacidade de armazenamento pequena, por isso que o suíno está constantemente consumindo ração. Então, para isso é fundamental o fornecimento de uma dieta balanceada, né? Porque ele possui baixa capacidade de digerir alimentos fibrosos e baixa capacidade de síntese gastrointestinal. Então, ele precisa receber alimentos que sejam altamente digestíveis. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Então vamos lá. Qualquer dúvida, viu, é só perguntar. Então aqui eu não quero que vocês se preocupem com isso, tá? É só para vocês entenderem como ocorre o processo da digestão. Aqui, por exemplo, do carboidrato. Eu tenho aqui, o amido, né, que é um carboidrato, a glicose, que é um carboidrato, a sacarose, que é um carboidrato, e a lactose, que é um carboidrato, tá? Então o amido ele vai sofrer a ação, né, da amilase, né, que é uma enzima que no suíno existe já na boca, que a gente chama de ptialina, tá? Que aí também paralisa o processo de digestão da boca quando chega no estômago e só continua no intestino delgado de novo, tá? Então essa amilase, né, vai quebrar o amido em amilose e amilopectina, que vai produzir mais 2 outros açúcares, como a maltose e a maltodriose. E aqui, no caso da amilopectina, a dextrina. Para cada açúcar desse, eu preciso da maltase, que é uma enzima específica, depois a dextrinase, que vai quebrar isso aqui tudo em quê? Em glicose.
né? Da mesma forma aqui, o glicose do alimento, né, vai sofrer a ação da glicose fosfatase, né, liberando fosfato e glicose, que por transporte ativo, quer dizer, com gasto de energia, né, vai ser permeabilizado para a corrente sanguínea. Aqui, tanto essa maltose como essa maltotriose vai ser quebrada pela enzima maltose para liberar a glicose. Então, por exemplo, assim, pessoal, tem muito produto hoje diet que fala assim, não tem açúcar, né? Mas tem maltodextrina, tem destrina, que vai virar glicose também no final, tá? A sacarose vai sofrer a ação da sacarase, que vai liberar glicose mais frutose, tá? A frutose não tem gasto de energia para ser levada para a corrente sanguínea, ela vai por difusão facilitada, tá? E a lactose, né, vai sofrer a ação da enzima lactase para liberar glicose e galactose. A glicose por transporte ativo, quer dizer com gasto de energia, vai para a corrente sanguínea, e a galactose por difusão facilitada, tá? Então, vocês observam que aqui alguns carboidratos, existem outros, vai ter a enzima específica que vai ocorrer esse processo de ação na mucosa intestinal para depois levar para a corrente sanguínea basicamente o que? Glicose, né? Fosfato, frutose e galactose, que são açúcares mais simples. Alguma dúvida, pessoal? Hoje o que acontece, só para chamar a atenção para vocês, os produtos sem lactose, né? Utiliza lactase lá. Então ela vai quebrar, liberando glicose e galactose. Não tem lactose, mas tem glicose e galactose no produto. Um dos processos, né? O outro processo é a extração total da lactose, mas não é interessante. Já o lipídio, né? Ele tem um processo um pouquinho mais complexo, porque o lipídio da dieta, ele chega na sua forma de triglicerídeo, o fígado vai liberar os sais biliares, vai ocorrer um processo de emulsão. O que seria isso? Alguém já fez o teste, pega assim, você pega o óleo e na água e joga detergente. O que é que acontece? Aquelas gotículas maiores de óleo vão ficar em gotículas menores. Então, consequentemente, o que é que acontece com isso? Você emulsifica a gordura. Então, você aumenta a área de superfície da gordura para que as enzimas, né, no caso as lipases, possam atuar. E aí elas vão formar, junto com os ácidos graxos, uma micela, tá? Essa micela vai ter sais biliares que foram liberados aqui, monoglicerídeos, que são lipídios mais simples, né? E ácidos graxos. Esses monoglicerídeos vão passar pela mucosa, né, do intestinal, produzindo acetil-CoA, formando novamente triglicerídeos, que vão se ligar a proteínas transportadoras, formando um quilomicro para chegar aos vasos linfáticos. Então, do tri foi para diglicerídeos, então vai sofrer ação também da lipase, liberando ácidos graxos, formando micela, até formar novamente quilomicro e para os vasos linfáticos. Já os monoglicerídeos, que são os lipídios mais simples, vão sofrer ação da lipase, vão liberar ácidos graxos de cadeia curta e glicerol. Os ácidos graxos vão para a corrente sanguínea e o glicerol também. E o glicerol ele pode ir para formar glicose, né, pela gliconeogênese. Já coloca óleo, sim. Não. Assim, o óleo de soja que a gente utiliza é o óleo de soja bom, não utilizado, tá? Porque quando a gente utiliza o óleo, quando a gente frita, a gente oxida. Então, tudo que é gordura insaturada fica o quê? Saturada. E fora os radicais livres que a gente libera do processo de aquecimento. Por isso que óleo de cozinha não deve ser reutilizado na alimentação. Porém, né, o custo do óleo é muito elevado, né? Então, às vezes, muita gente utiliza mesmo a gordura que já foi utilizada, depois de fritura, né? Pega de restaurantes, pega de lanchonetes e utilizam. Tem um alto teor energético, né? Então atende calorias,
mas pensando em ácidos graxos é ruim, e pensando também nos radicais livres do processo de fritura. Então isso pode ser nocivo, até mesmo porque ele vai depositar uma gordura ruim na carne, e quem vai consumir aquela carne vai ter mais gordura saturada, tá? Que não é interessante. E a vida de prateleira da carne também é menor. Mas a gente pode utilizar o óleo bom, o óleo novo, né? O óleo que não precisa ser refinado, ele pode ser degomado, né? Que é o óleo bruto, certo? Que tem um custo menor, certo? A gente utiliza muito, mas é no máximo 5% na ração, tá? Por exemplo, em cada 100 quilos só vai entrar no máximo 5 quilos, e 5 é muito. O ideal é no máximo 1,5%, 2% na ração. Tá? Ajuda muito e vai ser um fornecedor de ácidos graxos essenciais. Então depois vem as proteínas, né? As proteínas vão sofrer a ação do HCl no estômago, vão ser desnaturadas, né? Liberando proteínas menores através da ação das enzimas pepsina, né? E quimopepsina, né? Que essas vão no lúmen intestinal sofrer a ação das enzimas pancreáticas, todas as proteases, liberando peptídeos simples, que por transporte ativo vão permear a mucosa intestinal, e os aminoácidos que vão passar por difusão facilitada. Porém, a ação ainda dessas enzimas, aminopeptidases, na mucosa intestinal vai liberar os aminoácidos, que esses aminoácidos vão para a corrente sanguínea para chegar ao seu ponto-alvo, que seriam os tecidos de armazenamento ou formação para turnover celular. Tá? Então a gente precisa entender que tanto os carboidratos como os lipídios e as proteínas possuem processos distintos dentro do processo digestivo e tem função específica, fora também assim, a absorção de minerais, de vitaminas, que são extremamente importantes para o suíno, visto que é um animal não ruminante de seco simples. Tá? Alguma dúvida a respeito ali dos processos digestivos? Ficou claro? Entenderam? Bom, então a gente precisa entender, né, como eu falei para vocês, o suíno ele pode chegar a 10 anos da vida dele. Mas isso não quer dizer que a gente vai utilizar o animal por 10 anos, tá certo? Então a gente precisa não confundir a idade, né, a vida útil com a vida útil reprodutiva. Por exemplo, a gente vai utilizar o reprodutor por no máximo 4 anos e meio, tá? E os animais que vão para o abate de 5 a 6 meses. Então, são coisas distintas. A vida útil produtiva do animal e reprodutiva é menor, tá certo? Então, o suíno é um animal homeotérmico, como a gente. Ele tem uma temperatura corporal constante, certo? Então, essa temperatura do suíno é mais elevada que a do ser humano, é em volta de 39 graus Celsius. A nossa, né, em torno de 36,5, certo? Porém, o suíno ele tem uma limitação, né? Ele tem uma baixa capacidade de dissipar calor, né, quando adulto, e tem uma dificuldade de manter a temperatura corporal quando jovem. O suíno ele tem, né, glândulas sudoríparas pouco desenvolvidas, então por isso que o suíno gosta tanto de áreas úmidas ou molhadas, por isso que o pessoal antigamente falava, o suíno gosta de lama, por isso que é um animal sujo. Não, ele busca a lama, né, para tentar minimizar o calor. Como ele não consegue suar, né, como a gente, quando a gente sente calor a gente não soa, então ele não consegue suar, ele perde calor por condução, convecção ou respiração, certo? E aí a camada de gordura, conforme ele vai ficando mais velho, ela trabalha como se fosse um isolante térmico. Então ela faz com que se diminua essa eficiência de perder calor. Então o suíno é um animal que sente muito calor quando está ficando mais velho. Tanto é que os suínos são animais de clima temperado, não são de clima tropical.
Então eles precisam ter condições de instalações adequadas em nosso continente. As nossas raças nativas, né, que são brasileiras, elas já são adaptadas, mas, por exemplo, as raças exóticas não. E o leitãozinho, quando ele é jovem, como ele não tem muita gordura corporal, né, ele perde muito calor para o meio, então ele sente muito frio. Né? Então, quando é jovem, sente frio, e quando é velho, sente calor. Então, a gente precisa sempre manter a temperatura de conforto. Para um animal adulto, a temperatura de conforto seria em torno de 20 graus Celsius. Tá? Só que a gente sabe que no Brasil isso é muito difícil, mesmo em locais mais frios, porque isso não é o ano todo. Tá? Então, hoje a gente tem temperaturas dentro das instalações por volta de 25, 26 graus Celsius dentro das instalações. Tá? As glândulas sudoríparas são um pouco desenvolvidas, tá? Então ele não consegue dissipar calor por suor, e a camada de lipídio dificulta um pouco essa troca, né? Então esse é um outro aspecto que eu já falei. Então ele tenta dissipar calor principalmente pela respiração. Quanto mais quente está o ambiente, ele aumenta a velocidade da respiração por minuto, a quantidade de respiração por minuto. É o mecanismo que ele mais utiliza. E isso é um perigo, porque quando ele aumenta demais essa capacidade respiratória, ele pode ter morte súbita, que é uma parada cardíaca. Tá? Então, os leitões, quando jovens, precisam de uma fonte de aquecimento, que a gente utiliza o que a gente chama de escamoteador. Ou então, o piso deve ser aquecido, né, para o leitão. Certo? Como eu falei para vocês, a temperatura do suíno é em torno de 39 graus Celsius. Certo? Então a temperatura mais elevada, então ele sente mais calor até devido a essa temperatura corporal ser mais elevada. Então quando é jovem ele precisa manter essa temperatura e quando é mais velho também ele precisa manter essa temperatura. Então isso é um outro aspecto, um grande desafio quando a gente cria suínos em regiões tropicais, em regiões de clima quente. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, a pulsação normal cardíaca do suíno é em torno de 60 a 80 batimentos por minuto. Tá? Então isso é só para vocês terem um conhecimento. Tá? E a alteração disso aí quer dizer que o animal não está bem. Né? Não é um animal rústico, tá? É um animal que tem uma rusticidade moderada a baixa. Né? Então ele é sensível à doença, a parasita, a calor, a alimentação desbalanceada. Então, por isso que é sempre importante a gente buscar um manejo sanitário, né, das minhas instalações, da minha criação. Eu tenho uma boa instalação, uma boa alimentação, que é um animal que não tem uma rusticidade muito aguçada. Inclusive as raças nativas. Então, é um animal que eu preciso estar tendo cuidados. Ele tem que ser mantido em determinadas instalações, tem que receber determinada alimentação, porque não é um animal muito rústico. Tá? Pessoal, estão por aí? Estão acordados? Certo. Dúvidas? Não? Vou fazer uma prova com vocês hoje, né? Dá certinho, todo mundo vai tirar 10. Não é não? Tá, semana que vem eu vou começar a fazer perguntas, viu? Pra ver se vocês se movimentam um pouquinho. Bom, e aí vem uma questão que é extremamente importante na suinocultura, né? É a questão da prolificidade, né? As fêmeas são poliéstricas anuais, então elas não precisam, não tem épocas do ano para elas parir, ela pode parir o ano todo. Tá? As fêmeas têm um que a gente chama de ciclo estral, que é o cio, de 21 em 21 dias, quando elas não estão prens, né? Ou então quando elas não estão com os filhotes. Então elas entram em cio a cada 21 em 21 dias. Quando, né, elas atingem a idade da puberdade, que é por volta de 7 meses a 8 meses de idade, tá certo? Aí elas entram no primeiro cio. Só é interessante fazer a inseminação ou a cobertura, né, depois que ela estiver no terceiro cio, porque ela ainda, quando antes disso ela é muito jovem ainda. E é importante esse cio porque dá para fazer uma programação, porque é o método mais eficaz para detectar se a fêmea está prenhe, tá?
Porque se eu fiz uma inseminação ou eu fiz uma monta, né? E a fêmea daqui a 21 dias entrar em cio novamente, quer dizer que ela não está prenha. Então eu faço uma nova inseminação ou uma monta, né? Então você tem como escalonar isso. Você faz com que você use de forma mais intensiva as instalações, porque você consegue controlar, né? E a gente sabe exatamente o período de gestação, que oscila muito pouco, né? No máximo 2 dias para mais, 2 meses para menos, né? Então 112 a 117 dias de gestação. E a gente consegue, em curto intervalo de tempo, né, gerações novas, né? No máximo 350 dias, então em menos de um ano. Né? Então você consegue ter até melhoramento genético mais rápido e também melhoria no rebanho devido a isso. E aí a gente, quando compara, né, com outras espécies, inclusive mesmo com o javali, uma javali ela vai ter no máximo de 3 a 5 javardos. Né? Uma fêmea suína tipo banha hoje pode ter de até 8 leitões. Né? Já uma fêmea moderna tipo carne vai ter de 11 a 12 leitões. Para vocês terem uma ideia, né, as raças modernas, as fêmeas que a gente utiliza material genético moderno, têm mais de 7 pares de tetas. Tá? Então elas têm de 14 a 20 tetas. E aí faz com que eu possa ter mais leitões. Hoje a média nacional brasileira é de 30 leitões por ano. Então quer dizer que cada parto, considerando 2 partos, né, por ano, a fêmea teve 15, certo? É muito comum você ver porcas tendo 20, 22 leitões, essas porcas modernas, certo? Isso facilita ampliar a criação, favorece o melhoramento genético, né? Então a média de partos é de 2 partos e meio por ano. E tudo se aproveita na suinocultura. É o animal que tem o maior rendimento de carcaça, né? Acima de 75%, de 75% a 80%. É maior que o do frango de corte, é maior do bovino, é maior do que o do caprino, é maior que o de peixe, é maior que o de coelho. Então é um animal que tem o maior rendimento de carcaça, certo? E outra, né? Uma das grandes... A quantidade por parição, o fator que dificulta. Natan, depende. Tem fêmeas que não tem nenhum problema. O que mais dificulta não é o número de leitões. O que mais dificulta, na verdade, é o tamanho. Se eles forem muito desuniformes, por exemplo, tiver leitões muito grandes, né, dificulta na passagem. O tempo do parto é em torno de 6 horas. Tá? Em torno de 20 a 30 minutos por leitão. Tá? E depois de 1 hora ela tem que expulsar a placenta. Mas assim, esse tempo não é tão importante. O que é importante é que ela tenha uma fluidez. Tem fêmeas que aí nem leva esses 20 minutos entre um e outro, é um atrás do outro. Tá? Tem fêmeas que demoram mais, principalmente as marrãs, que são fêmeas de primeira cria. Elas têm maior dificuldade. Tá? Mas também elas têm um número menor de leitões. Sempre nos primeiros partos elas têm um número menor. O que a gente tem que evitar é cruzar fêmeas muito cedo ou muito tarde, quando elas também estão mais velhas, acima de 4 anos e meio, porque elas começam a ter problemas de parto. Tá bom? Entendido? E esse rendimento, né? Vamos considerar aqui, ó. Esse A significa adubo, B beneficiamento, I indústria e C comércio, tá bom? Então a gente pega aqui um suíno, né? Ele é abatido com 100 kg de peso vivo. Na sangria, né? Ele perde 3 kg de sangue. Esse sangue pode ir para o comércio, tá? Para consumo. E também pode ir para a indústria, para embutidos, in natura e assim sucessivamente, tá certo? O animal é depilado, essas cerdas vai para o comércio. No passado, utilizava-se, né, as cerdas de suínos para fazer escova de dente, né, mas ninguém hoje faz mais isso, né? Utiliza as cerdas de suíno hoje para outro tipo de material, até mesmo para extração de algumas proteínas específicas, né, para beneficiamento, preparo de alguns produtos, né?
tirada, né, também para fazer adubo e também para fazer escovas para cavalo, né, porque diminui o atrito, né, em relação à escovação. Então existe um produto, né, para isso. Existem vários caminhos. Depois a evisceração, os resíduos que estão dentro das vísceras, né, que são os restos de fezes, o conteúdo intestinal, estomacal, né, servem para adubação. A evisceração, né, existem as vísceras comestíveis, como coração, língua, fígado, baço, as tripas, os rins, pulmão, a traqueia, a banha, tudo isso são vísceras comestíveis. Tá? Depois o espotejamento, os pés, couro e toucinho, também vai para a indústria, certo? E os cortes cárneos, tá bom? Então a gente observa que tudo se aproveita, né? Depende da agroindústria querer realmente aproveitar tudo, mas tudo se aproveita, tudo pode ser utilizado. Tem até um exemplo que eu gosto de dar, né? Tem uma granja lá em Caconde, São Paulo, né? Que ela utiliza tudo. Por exemplo, a gordura visceral das vísceras do suíno, ela utiliza para a produção de biodiesel. E os dejetos, desde o animal de produção até do abatedouro, é utilizado para fazer biodigestão, para gerar energia elétrica, tá? Para a granja e para a indústria, certo? Então, o adubo também, eles plantam café, então o adubo eles utilizam para adubação de café, produzir milho, né? Então, uma grande sacada. A flambagem é já no final ali do processo, né? Depois da evisceração, né? Na verdade existem primeira remoção de pelos de cerdas, ocorre a sangria, né? A insensibilização, primeira insensibilização, a sangria, então ocorre já uma certa... O animal fica mergulhado, né? numa escaldagem, né? Numa temperatura em torno de 68 a 72 graus Celsius, por poucos minutos, ou então eles passam por um túnel de vapor. Então ele vai para uma máquina depiladeira, né? Essa máquina depiladeira ela remove essas cerdas, né? E depois que ele sai, aí a gente faz uma flambagem, que pode ser ou por túnel de flambagem ou flambagem individual, para remover os pelos adjacentes. Tá? É nesse momento, Jean. E aí depois os animais vão ser eviscerados, tá certo? O animal ainda está fechado na flambagem. Bom, então é um animal que a gente pode utilizar a comercialização em qualquer fase da vida, que é uma outra vantagem, tá certo? Então ele tem um elevado rendimento de carcaça, como eu falei para vocês, próximo a 80% de rendimento, tá? Então ele não diminui muito o valor de mercado quando o animal está, né, mais velho. Por exemplo, se eu descartar uma fêmea, uma porca, né, depois de reprodução, ela pode ser utilizada para a produção de carne. Claro que a carne não tem a mesma qualidade de uma carne de um animal mais jovem, mas pode ser utilizada para preparo de outros produtos ou embutidos, né? Até mesmo eu fiz um experimento com uma aluna, com Isabel, da agroindústria, que foi com carne de porcas de descarte, né, para a produção de linguiça frescal, a gente substituindo carne de animal jovem, né, com a carne de animal de descarte, e não houve diferenças tão significativas, a não ser o teor de gordura que aumentou um pouco, tá, da linguiça frescal. Mas em relação a outros aspectos, não. E outro trabalho que a gente fez, que foi uma orientada da professora Terezinha, que foi Vitor, né, que fez uma carne de charque, né, de porcas de descarte, né, com a carne suína. E foi bem interessante, ficou bem bacana. Como toda criação animal, a gente tem vantagens e desvantagens, né? Então existem algumas limitações também. Para se criar suíno de forma eficiente, né, é preciso necessitar de instalações e equipamentos adequados, uma mão de obra especializada, porque são animais que requerem um contínuo, né, aprendizado e um contínuo conhecimento. Né? A suinocultura e a avicultura são atividades muito dinâmicas. O que a gente fala hoje, amanhã pode não ser mais verdadeiro. Tá? A necessidade de alimentação balanceada,
que isso é um dos grandes gargalos, porque se vocês estão acompanhando, né, o preço do milho e da soja está muito alto. As rações brasileiras são baseadas em milho e farelo de soja. Então são 70 a 75% dos custos de produção é com alimentação. E o suíno é um animal que come muito, tá? Então é um custo de produção bem elevado. Então a gente precisa sempre estar de olho, né, nessa alimentação balanceada. Tem uma certa mortalidade, mas eu não posso chegar a dizer que seja tão elevada, mas ocorre, né? Boa parte da mortalidade ocorre quando eles são jovens, leitões, principalmente após o nascimento, 48% por esmagamento, 22% por serem refugos, tá? 9% por diarreia, 8% por falta de leite materno, 5% por pneumonia ou frio, 1,9% pode ser comido pela porca, tá? Mas não é muito comum, certo? Acidentes que podem ocorrer, né? E causas diversas e etc. Então, assim, hoje a gente fala que uma mortalidade interessante numa granja é em torno de 2%. Passou de 2%, tá? Existem falhas de manejo sérias na granja, tá? Então a gente tem que ter uma mortalidade em torno de 2%. A gente precisa ter um ótimo manejo higiênico sanitário. Como eu já falei, o suíno não é um animal muito rústico, ele tem uma rusticidade de moderada a baixa, então ele precisa ter um ambiente higienizado, tá? Quando a gente fala higienizado, não tem só pensa em água e desinfetante, não. Né? A gente pode fazer limpeza seca e jogar água intercalar, tá? E sempre respeitar vazio sanitário, programa de vacinação e etc. Um outro ponto é a alta mortalidade embrionária. Por exemplo, a porca, quando ela está em cio, né, quando ela ovula, né, ela tem em torno de 26 óvulos a serem liberados, tá? Só que nem todos os óvulos são fecundados e nem todos os óvulos chegam ao final da gestação. Então pode acontecer mumificados, que é leitões que morrem no decorrer da gestação, como a placenta da porca é difusa e individual, né, para cada leitão, né, não interfere na vida dos outros. E tem também os natimortos, né, que já nascem depois de formados mortos. Tá? E hoje tem essa porquinha aqui, ó. Essa raça é uma raça chamada Meishan. É uma raça chinesa, né? É muito estudada, é um animal tipo banha, não é um animal muito bonito, né? É um animal tipo banha, mas ela tem uma baixa mortalidade embrionária, né? Vamos supor, ela tem em média acima de 18 leitões por parto, tá? E elas têm 10 pares de teta. Então elas têm comumente 20, 22, 25 leitões por parto, tá certo? Então elas sempre têm muitos leitões e morrem muito pouco. Então estão estudando muito cruzamentos com essa raça, sem prejudicar os outras características, visando, né, melhorar essa mortalidade embrionária, tá? Até já se fala, né, em engenharia genética de isolar esse gene que dá essa característica para tentar passar para outras fêmeas, né? De forma que não seja... Porque eu não quero que ela vá com muita gordura, eu não quero um animal tardio, eu quero um animal, só quero essa característica desse animal. Então, os estudos com engenharia genética têm sido muito realizados pensando nesse aspecto. E em cruzamentos também, tá? Uma vantagem é que ele assimila boa parte do que ele se alimenta. Então, por exemplo, 70% do que ele ingere, ele transforma. Tanto é que a conversão alimentar, né, que é o ganho dividido pelo consumo, geralmente é baixa. Se a gente comparar, por exemplo, né, o suíno na fase de terminação, ele vai comer 2,8 quilos para ganhar 1 quilo. Mas no início ele come 1,5 para ganhar 1 quilo, né? Ele chega até consumir 2 para ganhar 1 quilo, dependendo da fase produtiva dele. Um bovino tem que comer 5 quilos para ganhar 1. Tá? Então, isso são aspectos diferentes.
Ele tem um rendimento de abate bem elevado, como eu já falei para vocês, né, acima de 75%, quando comparado com o ovino e com o bovino é bem maior. Uma coisa também, uma vaca, ela só vai parir um bezerro, no máximo 2, né, uma porca vai parir de 10, e uma vaca ela tem um período de gestação em torno de 9 meses, né? Então ela vai ter um bezerro, o bezerro vai levar em torno de 2 anos para chegar ao peso de abate. A porca ela vai ter 2 partos e meio por ano, ela vai ter no mínimo, né? No mínimo 10 leitões por parto, então 20 leitões, cada leitão, né, chegando a 100 kg de peso vivo, com 5 meses e meio, né? Então é muito mais rápido o processo e no final é muito mais, né, como posso dizer assim, produtivo. Não estou dizendo, né, que ninguém é para produzir boi, né? Tem que produzir, mas estou dizendo as vantagens. E a área que a gente precisa para produzir suínos é bem menor. Então aqui, ó, eu tenho uma reversão rápida de capital. Então o que eu invisto eu recupero mais rápido do que com outra espécie. Uma fêmea suína ela produz cerca de 1.000 kg de suíno em menos de 9 meses, né? Então o período de gestação é de 114 dias. Do nascimento ao abate o animal leva em torno de 150 dias. Ó. Então, ó, 264 dias dividido por 30, que é o número de dias que tem um mês, vai dar 0,8 meses, né? Então 10 leitões, estou considerando um parto, né? 10 leitões vezes 100 quilos, 1.000 quilos. Então assim, considerando o rendimento de carcaça aqui vai dar 800 quilos. Você não abate um bovino com 800 quilos. Você vai abater no máximo um bovino, né, com 250 a 300 quilos. Tá? E o que acontece também, eu preciso de pequena área para as instalações. Né? Aqui foi um mapeamento feito pelo IBGE. A maioria das propriedades tem menos de 10 hectares que produz bovinos. Desculpa, suínos, né? 45%, certo? E aqui, ó, de 10 a 20, né, de 20 a 50, então isso reflete em menor desmatamento, menor área, né? E aí você consegue maximizar o processo. É um animal de mercado fácil, tá? Tem determinadas regiões que é um pouco mais complicado, né? Mas é um mercado fácil, certo? São animais descartados da reprodução, podem alcançar preços de 90% do valor do mercado de um animal jovem. Se você pega um bovino, é 55% do valor do mercado e o ovino 41%. Então assim, o suíno ele tem um valor de mercado quando é descartado ainda alto, considerado, né, com os animais com outras espécies. E aí deixa essa mensagem, né? O primeiro beijo a gente nunca esquece, né? Então aí vocês vão lembrar que esse primeiro contato com o suíno vocês nunca vão esquecer, né? Devido a essa especificidade. Então a suinocultura é uma atividade fantástica, apaixonante, tá? Então que existem, claro, tantas vantagens como desvantagens. Existem alguns gargalos que a gente precisa superar, principalmente em algumas regiões. Hoje a suinocultura está bem alta, a gente está exportando muita carne suína, mas eu acho que isso vai ter um problema futuro, porque o milho e a soja também estão em alta, então o custo da carne suína deve aumentar no mercado interno, tá? E aí também isso pode ter um reflexo negativo em relação ao consumo, já que não é tão alto comparado com o de outros países, tá bom? Então hoje a gente vai finalizar aqui, tá? Para que a gente possa na próxima semana já falar um pouco de material genético e falar de sistemas de criação, né? Porque eu tenho que falar ainda para vocês de avicultura, né? Então a gente não pode se deter muito tempo. Já vou deixar uma tarefa para vocês essa semana sobre essas 2 primeiras aulas para vocês fazerem via SIGA. Acessem o sistema. Eu gravei essa aula e vou deixar disponível lá para vocês que quiserem assistir. Como eu falei anteriormente, não é possível sempre eu conseguir gravar, então quando eu conseguir gravar, eu vou disponibilizar. Quando eu não conseguir, eu não vou. Então a participação de vocês é extremamente importante. Hoje eu observei que 7 alunos participaram, são 9 alunos na turma, tá?
Então peço que participem, porque a disciplina é remota, tá? Eu vou fazer preenchimento da caderneta lá e colocar as presenças e faltas. E também, cada vez que vocês acessam o SIGA-A, fica registrado lá o acesso. E quando eu fizer uma atividade lá, nem que seja uma enquete, um fórum, participem, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus. Tem alguma dúvida antes de eu finalizar?